Olá pessoal, eu sou a professora Ana Paula e a partir de agora nós faremos a correção da prova de português da Universidade Federal 2023. Vamos lá? Primeira questão. Na primeira questão nós temos um texto que é um trechinho da carta do Pero Vaz de Caminha, tá aqui, Pero Vaz de Caminha. E nesse trechinho da carta do Pero Vaz de Caminha, que pertence ao período literário do quinhentismo, né? Foi escrita bem no início da colonização aqui no Brasil, pelo escrivão do rei Dom Manuel, rei lá de Portugal. Nós temos a seguinte passagem: assim que as naus foram ancoradas, todos os capitães vieram a esta nau do capitão Mor. E daqui mandou o capitão que Nicolau Coelho e Bartolomeu Dias fosse à terra com aqueles dois homens e deixassem ir para os seus arcos e setas, com seus arcos e setas. Isso depois que tinha dado a cada um deles uma camisa nova, uma carapuça vermelha e um rosário de contas brancas de osso que eles levavam nos braços com um guizo e uma campainha. E a pergunta foi a seguinte: nesse fragmento da carta do Pero Vaz, é registrado o momento que os portugueses se encontram com os nativos da terra para conhecerem seus usos e costumes. Pois bem, letra A, os portugueses estavam tentando descobrir se aqueles dois homens pertenciam ao povo das Índias? Não, naquele trechinho ele está dizendo que, vamos voltar, depois que tinham dado a cada um deles deu camiseta nova, uma carapuça vermelha, um rosário de contas, então não tem a ver aí com, né, esse reconhecimento, se eles eram, né, povos das Índias, não. B, aqueles dois homens acompanharam os portugueses para mostrar aos seus pares que não havia perigo iminente. O trecho grifado só está falando, né, dos presentes que eles entregaram aos indígenas, então tá errada. Letra C, os portugueses iniciaram o processo de aculturação. O que é o processo de aculturação? Eles entregaram aqueles presentes para os indígenas, né? E naquele momento que eles pegaram aquela camiseta, o rosário, começou o processo de assimilação da cultura do outro. Então, gente, olha o que diz aqui na letra C: processo de aculturação com aqueles dois homens, os indígenas, ao lhe doar uma camisa nova, uma carapuça vermelha e um rosário de contas brancas de osso. E a letra D, aqueles dois homens selaram um acordo de paz? Não está falando de acordo de paz. Na letra E, permitiram que aqueles dois levassem arcos e setas porque selaram um ritual de paz novamente. Então também não tem nada disso. A letra C apresenta uma resposta clara: processo de aculturação, de assimilação da cultura do outro, que era uma das intenções dos portugueses aqui no Brasil. E aqui nós temos a nossa resposta. Alternativa C. Próxima questão. Nesse fragmento da carta, é correto afirmar que o pronome isso. Aí você vai perguntar a mim, do PS1, professora, coesão e coerência textual, né? Não é um conteúdo do P2? Sim, segundo o edital, conforme o edital da Universidade Federal, né? O uso do pronome, colocação pronominal, coesão e coerência, né, por meio da anáfora, da catáfora, é conteúdo do P2, mas caiu na etapa 1. Então, a Federal pode, né, anular essa questão? Vamos esperar o pronunciamento, vamos esperar, né, para verificar o que vai acontecer. Mas até lá a gente faz a correção aqui dessa questão. Então, olha só. Nesse fragmento, o pronome isso introduz os argumentos posteriores a ele? Posteriores não, porque o pronome isso, ele vai retomar anaforicamente algo mencionado anteriormente, um fato mencionado anteriormente. Se fosse isto, seria posteriormente, né? Cataforicamente, posteriormente. Mas no caso é isso. Então retoma uma informação mencionada anteriormente, um fato mencionado anteriormente. Letra A está errada. Letra B é a nossa alternativa, que provavelmente é a correta, porque está dizendo bem assim:
recupera uma porção do texto, que é um fato, né? Anterior, anaforicamente, e introduz a ideia de submissão dos dois homens. E aí a gente vai dar uma olhadinha, né? Para verificar no texto se ele retoma anaforicamente. O que é que ele retoma anaforicamente? Isso que? Tá aqui, ó. E daqui mandou o capitão que Nicolau e Bartolomeu Dias fosse à terra com aqueles dois homens e deixassem ir com seus arcos e setas. Isso que? Todo esse fato. Né? Ele autorizou, pediu que eles fossem e autorizassem os indígenas, os dois homens, irem com, né, os seus arcos e setas. Então, ele retoma a ideia anterior anaforicamente, tá? Então, aqui na alternativa 2, temos na letra B, provavelmente a nossa resposta, né? Recupera uma porção de texto anterior a ele e introduz a ideia de submissão dos dois homens. Ó, acompanha esses dois homens aqui. Então, apresentam uma ideia de submissão. Eles estavam comandando, tinham uma autorização, né? Então, provavelmente a letra B está correta. Letra C se refere somente, daí a gente vem aqui, né, nos termos que costumam generalizar, a arcos e setas dos dois homens? Não, a todo fato mencionado anteriormente. Letra D, por ser neutro, não é neutra, e a gente já elimina aqui, né? Se refere apenas a uma camisa nova, uma carapuça e um rosário? Não, é ao fato, então, inteiro. E ao apenas aqui para a gente eliminar. Então, provavelmente, nossa resposta correta é a alternativa B. Vamos confirmar, tá aí confirmada a alternativa B. Vamos então para a próxima questão de número 3. Olha que legal, Marília de Disseu. Quantas vezes nós falamos isso em sala de aula? Qual é o período literário? É o arcadismo. Olha aqui o Tomás Antônio Gonzaga. Pronto. Aí temos a Lira 1, né, do Marília de Disseu. Graças, Marília Bela, graças à minha estrela, à minha sorte, né? Vamos verificar aqui, então, a nossa questão. As tendências estéticas do arcadismo surgem na segunda metade do século XVIII como uma busca ao natural e ao simples, e herdaram as tendências da antiguidade clássica, mitologia grega, né? O natural e o simples, aura mediocrita, fulgere urbem, locus amoenos. Assim, os sócios da Arcádia, a sociedade literária que ditava os padrões estéticos da época, criavam pseudônimos. Falamos disso também em sala de aula, né? No caso lá, o Disseu, pseudônimo do Tomás Antônio Gonzaga. Glauceste Satúrnio, do Cláudio Manuel da Costa. De pastores gregos e romanos imitando os clássicos. A pergunta é: no fragmento do poema 2, pode-se afirmar que são características desse período? Letra A. Temos aqui culto à razão. É uma característica do arcadismo? Sim. Antropocentrismo, a razão, porque o arcadismo retoma as características do classicismo, né? Então temos aqui o iluminismo, a influência, né, das filosofias iluministas. Então, culto à razão, imitação dos clássicos, ó, correto também. Mas cultismo é uma característica do barroco, então não é arcade. B, conceptismo, já começamos eliminando aqui a letra B, porque conceptismo é uma característica do barroco também, que é um outro período literário concernente à etapa 1. Cultismo, barroco também, ó, letra B não pode ser. Letra C, razão, sim. Influência do iluminismo? Correto também, mas tem conceptismo, tá incorreto. Bucolismo. O que é o bucolismo? Apreço ao campo, as coisas do campo. Ó, uma das principais características, né? Bucolismo, poesia bucólica. Pastoralismo, pastor de ovelhas. Linguagem simples, uma linguagem objetiva, muita descrição, direta. Tá aqui a nossa resposta. Ó, a alternativa é tranquila, uma questão muito tranquila. Vamos só verificar aqui realmente se a alternativa é, gente. Ó, tá aí, a alternativa é.
Então, fechamos a primeira etapa. Vamos agora para as questões da segunda etapa. Olha que coisa mais linda, a Canção do Exílio. É o texto mais intertextualizado da literatura brasileira e pertence ao romantismo, né? Uma obra romântica do Gonçalves Dias. E olha só, minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. O nosso céu tem mais estrelas, nossos bosques têm mais vida. Rapaz, ele vai intensificar. O nosso céu tem mais estrelas? O céu é o mesmo. Por que o nosso tem mais estrelas? Então ele idealiza, né, o Brasil, a sua pátria. Que mais? Em cismar sozinha à noite, mais prazer eu encontro lá. Lá representa o quê, gente? O Brasil. É um advérbio que vai representar o Brasil. E o cá representa o quê? Portugal, um advérbio que representa. Ele estava em Portugal quando escreveu esse poema. E, gente, tem mais prazer. Minha terra. Cadê? Mais. Nosso céu tem mais estrelas. Caramba, gente. Muito advérbio de intensidade que vai fazer o quê? Vai criar uma imagem idealizada do Brasil. Vamos verificar então a nossa questão? A Canção do Exílio faz parte da primeira etapa do romantismo do Brasil, a indianista, que tem como uma de suas características o nacionalismo. Nesse poema, o poeta trata de ressaltar os valores naturais brasileiros em detrimento dos valores portugueses. Para fazer a exaltação comparativa entre Portugal e Brasil, o poeta utilizou principalmente mais estrelas. Como é que ele idealiza e faz? Cai lá, advérbio, né, de lugar. Mais estrelas, o mais estrelas. Nossas várzeas têm mais flores. Advérbio de intensidade. Então, a nossa resposta só pode ser a alternativa A. Vamos verificar? Ó, alternativa A. Que prova boa, que prova tranquila. Próxima questão, questão de número 5. O romantismo brasileiro é um movimento artístico que ocorre concomitantemente. O que significa concomitantemente? Ao mesmo tempo. É um advérbio aí de tempo, né? Ao processo de independência política do Brasil. Considerando as características desse movimento literário e do poema de Gonçalves Dias, é incorreto afirmar que... Letra A. Então, todas estão corretas e tem uma que está errada concernente aí à Canção do Exílio. O eu lírico apresenta um sentimento de saudosismo, saudades da terra. Em relação à pátria, não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, com saudades da pátria. E na última estrofe marca o seu desejo no futuro de retorno, não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, correta. Então não é nossa resposta, a gente está procurando errada. B, para estabelecer a comparação entre a terra do exílio e a terra natal do eu lírico, são utilizados elementos da natureza. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores. Correta também, e meio que dá um spoiler para a questão anterior. Vocês perceberam? Dá um spoiler para a questão anterior. Olha aí. C. O uso de verbos e pronomes na primeira pessoa. Olha, gente, pronomes na primeira pessoa, eu, trazem uma objetividade. Como assim? Eu? Opiniões de um eu? A terra de um eu? A visão de um eu? A perspectiva de um eu? Objetiva? Claro que não. Subjetividade. E a subjetividade é uma das principais características do romantismo. Já encontramos a resposta errada. Letra C, com certeza. Mas vamos verificar as demais. Há um sentimento de solidão do eu lírico em cismar sozinho à noite. Lembram que em aula eu cantava uma musiquinha para vocês? Caminhei sozinho pelas ruas. Sentimento de solidão é uma das características aqui do romantismo, né? Do eu lírico durante o exílio, marcado de forma mais direta no verso em cismar sozinho à noite. Correta também. Há uma insatisfação do eu lírico em relação ao aspecto temporal
Cara, o cara tá ali pensando no passado, pensando na terra, insatisfeito com o presente, louco para voltar para a terra. Claro que tem. Que o faz se voltar de forma saudosa ao passado e projetar o retorno à sua terra natal no futuro. Todas corretas, menos a alternativa C, que muito claramente está aqui o erro, objetividade, e seria de forma subjetiva. Ó, vamos conferir então se é realmente a nossa opção correta. Muito bem. Aqui está errada e ao mesmo tempo correta, seria um paradoxo isso. É a alternativa C. Vamos para a próxima. Segunda questão da etapa 2, né? E sexta questão da etapa geral. Bora lá. Um texto sobre questões indígenas, né? A violência contra os 305 povos indígenas aumentou de forma sistêmica em 2019. Mas vamos dar uma olhadinha na alternativa primeiro e depois a gente retorna para verificar se a gente precisa fazer a leitura. Uma das formas de retomar palavras e porções do texto 2 é utilizar pronomes que contribuem para a manutenção temática e para a progressão do tema. Ok? Uma das opções em que o termo destacado desempenha essa função então está perguntando sobre os pronomes, classes gramaticais, classes de palavras, né? Pronome, é sobre pronome. E ele grifou. E está perguntando qual é, né, das opções, das palavras grifadas e expressões grifadas que tem a função de pronome. Fácil. Se você sabe as classes de palavras, você vai olhar aqui para o que e vai saber que é conjunção, você vai olhar para o para e vai saber que é preposição, vai olhar para o também e vai saber que é advérbio, vai olhar para o entre e vai saber que é preposição e só sobrou essas agressões, essas pronome, que está retomando agressões. Tá aqui, ó, a alternativa D, com certeza, e muito óbvia a nossa resposta. Vamos então conferir para verificar? Ó, a alternativa D. Tranquila essa questão, né, gente? Muito boa. A prova tava, ó, maravilhosa. Próxima questão. Mais um texto. Já entramos então na nossa etapa 3, na questão de número 7. Ó, de quem é? Ponce a Vicência, uma das obras literárias, né? Gostava da roça, do rio que corria entre pedras, é uma citação ali, né, do livro referente aos hábitos da Ponciá em sua infância, que ela era feliz, que ela brincava em meio à natureza, coisa e tal. E aí a gente vai diretamente para a pergunta, para saber se precisa ler o texto ou não. Considerando o texto 5, as frases o tempo corria também, ela nem via, são exemplos de dois períodos simples, pois se organizam ao redor de um único verbo. Porém, aqui o verbo, né? Maravilha. Há entre elas uma relação de sentido. O ponto entre essas duas orações pode ser substituído. Então, temos aqui um ponto, ok? Eu posso substituir esse ponto por qual conjunção? Porque a conjunção é que vai unir essas duas orações, né? Elas têm sentido completo, mas elas se complementam. Então, qual é a conjunção que eu vou usar? Primeiro, que eu já começo eliminando a letra D e a letra E. Por que eu vou eliminar essas duas? Porque elas têm o mesmo sentido. Então, não tem duas respostas. Não pode ter duas respostas. Eu já estou eliminando aqui, ó. Tática. Ou é a alternativa. Ou é isso ou é aquilo. Não vai, não cabe aqui. O tempo corria também ou ela nem via. Não cabe, né? Então, eu já elimino a letra B também. Bora lá. Por quê? Vai explicar alguma coisa. Tá explicando alguma coisa? O tempo corria também. Ela nem via. Não, professora, não tá explicando. Então, eu vou tirar a letra A. Professora, só restou a C. Tem que ser a conjunção mais, uma conjunção adversativa. Pois bem, olha ali. Ela estava brincando. Estava ali, mas não estava vendo o tempo. Olha aí a contradição. Mas o tempo corria também, vírgula, mas ela nem via. Fechou? É isso. Alternativa C. Vamos só confirmar para verificar. Olha aí. Pronto, conjunção adversativa.
Vamos para a 8ª questão? Então, temos aqui um texto sobre questões indígenas, né? E vamos verificar na nossa questão. O texto 6 faz parte do domínio discursivo jornalístico. Essa questão você não precisa ler. Você não precisa fazer a leitura do texto. Essa questão é no modelo Enem. A resposta está na primeira palavra. Isso aqui, gente, ó, tranquilo. Se faz parte do texto jornalístico, qual é a função de um texto jornalístico? É debater? Não, professora. Essa não é a principal função de um texto jornalístico. Denunciar? Também não, professora. Um jornal, ele... Pois é, isso aí que você está pensando. Calma lá. Então, não é denunciar a principal. A principal função de um texto jornalístico é conscientizar? Também não, professora. Campanhas, coisa e tal, sim, mas texto jornalístico não. Ó, já tiro. A principal função é alertar? Não, professora. Então, é essa palavrinha que você está pensando. A principal função de um texto jornalístico é informar. Gente, isso é muito óbvio. Isso é claro. A resposta estava dada. Estava aqui, ó, na primeira expressão. Você nem precisava nem ler. Nem o texto, nem o restante da alternativa. Porque a resposta está na primeira palavra, bem no modelo Enem. Ó, você marca a letra A e vai embora, contente. Mas vamos verificar isso, professor? Gente, olha só. Tá aí, ó. Resposta correta, letra A. E eu consigo responder essa questão apenas pela primeira palavra. Olha que legal. Fácil, tranquila. 9ª questão. Uma mesma palavra pode expressar sentidos diferentes e estabelecer relações sintáticas diferentes também. Dessa forma, é correto afirmar que os sentidos do termo para nos fragmentos destacados no texto 6 são, respectivamente... Vamos lá, vamos voltar aqui. Olha o nosso texto. Vamos lá. Para tá grifado aqui, ó. E para tá grifado. Mas tem funções sintáticas diferentes, então vamos lá. Além de mobilizações no Congresso Nacional, a fim de denunciar violência, professora, não é a fim, é para. Pois é, mas eu posso trocar por a fim de? Pode. A fim, finalidade. Com a finalidade, professor, então indica uma circunstância de finalidade. Ó, próxima. A retomada do julgamento está prevista para... É uma data, olha isso aqui, ó. Para 2022. Está indicando o quê, gente? Está indicando tempo. Professora, para 2022. Circunstância de tempo, né? Lá em 2022, professora. Ok, gente, eu acho que é isso mesmo, finalidade e tempo. Vamos só verificar se tem essa opção pra gente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 9, finalidade de tempo. Aqui, ó, a alternativa é. Vamos confirmar se tá correta? Olha que legal, gente. Não deu nem trabalho responder essa questão. A federal foi muito direta nas questões. E, olha só. Assim a gente finaliza a nossa correção da prova de português, super tranquila, sem muitas dificuldades. E, ó, espero que vocês tenham se saído bem. Um beijo e aguardem a próxima correção. Tchau!